sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song. Queridos amigos e queridas amigas de nossa rede e todos os que estejam nos acessando, postei ontem nas páginas de nossas redes um texto escrito sobre esse grave momento por que passa o Brasil e sobre que passa os brasileiros. Interpreto que o que nos revela este processo é que estamos sendo desviados de nosso rumo histórico que nos poderia levar à construção de um país humano, participativo, solidário, para nos levar a uma democracia transviada de seu verdadeiro sentido, para se transformar numa palavra ou num slogan que apenas serve de mote para os demagogos, como acontece em tantos países. A democracia, como o povo brasileiro, não merecem isto. Considero de tal gravidade essa questão que resolvi retornar e ter pessoalmente com você, meu amigo e minha amiga, uma reflexão pessoal, assim, olho no olho, onde reforço meu apelo às instituições especialmente responsáveis pelas duas vertentes essenciais que estão comandando esse processo. A vertente jurídica, envolvendo especialmente a OAB e as universidades, produtoras do conhecimento, e a vertente ética ou moral, de formação das consciências, onde estão envolvidos de um modo especial, no Brasil, a CNBB e os líderes religiosos em geral, independentemente das crenças que os inspirem. Dizia naquele texto: com imensa tristeza passei pela esplanada dos ministérios e vi aquela enorme praça concebida como o espaço da liberdade, sendo cercada e atravancada por cercas e muros, para separar as pessoas, as ideias, os sonhos. A primeira reflexão que me veio à mente, ao ver aquelas cercas sendo construídas para separar as pessoas, as ideias, os sonhos, e aquartelar as forças de segurança, provavelmente com seus cavalos, bombas de efeito moral, camburões, soldados e policiais com seus cacetetes ou fuzis. A primeira reflexão, dizia, que me veio, que me atingiu, foi onde tínhamos chegado no Brasil. Outrora o país da tolerância, do pluralismo, da convivência humana e solidária. Em seguida, porém, comecei a me corrigir a mim mesmo. Não era aonde chegou o Brasil, mas sim para onde foi empurrado o Brasil, ou para onde estão sendo levados os brasileiros por essa maldita forma de poder, não poder exercido para o bem do Brasil e dos brasileiros, mas para a satisfação da própria ideologia, da própria ambição, do gozo dos privilégios do poder, ao invés de o poder como instrumento de prestação de serviço às pessoas e à sociedade. Lá naquela imensa praça, outrora espaço da liberdade, começavam a se agitar as bandeiras, faixas se erguiam para conduzir o povo à insensatez dos slogans vazios e tantos slogans mentirosos, me fazendo lembrar as cruzadas da Idade Média, partindo para o combate e a destruição dos sarracenos, dos que pensavam diferente, de quem professava outra fé. Me lembrando também das cruzadas modernas do Estado Islâmico, prontas a impor seu fundamentalismo que despreza as vidas humanas, a dignidade e tudo que torna o homem ser humano e não besta solta da civilização. Onde chegamos?
Por que chegamos? Quem empurrou o Brasil e os brasileiros a esse retorno ao primitivismo da espécie humana? Enquanto passava na esplanada dos ministérios, outrora espaço da liberdade, tive presente se infiltrando a imagem de como manobram o povo todas as ditaduras de todos os tempos, erguendo cercas, muros de toda espécie, para aprisionar a liberdade, separando ao invés de acolher, valendo-se do povo ao invés de o servir. Mas nós, meus queridos, estamos quase chegando lá. Por trás das cercas e dos muros, como animais enjaulados, vão ser contidas as vítimas do jogo do poder, num processo que levou o Brasil e empurrou os brasileiros para esse lá, a barbárie e o caos, regredindo ao primitivismo que julgávamos ter deixado para trás na sombra dos séculos passados. Assim seguem o Brasil e os brasileiros, vítimas de governantes ou de uma cultura cultivada por seus seguidores e por outros tantos opositores, o povo vítima das instituições, prostituídas, para que as representem onde a mentira, a corrupção, o assalto à coisa pública, onde a esperteza, a compra e a venda de consciências em troca de apoios, de aplausos ou de interesses tomaram o lugar da ética, onde a moeda de troca foi além do metal ou do papel para saciar-se pela distribuição de vantagens devidas e indevidas, sobretudo indevidas, pelo leilão de cargos e benesses governamentais, prostituindo as funções, o patrimônio, os serviços e outros bens públicos, repito, utilizados para manter ou para conquistar o poder e nele instalar-se, promovendo o casamento espúrio entre a incompetência com a total ausência dos princípios e do exercício ético, jogando-se às favas a dignidade da cidadania, a uma vida minimamente humana, com o acesso dos cidadãos à saúde, à educação, ao trabalho e à renda, dentro de uma economia sustentável, com segurança a cada um de ter acesso garantido à moradia digna, à cultura crescente e ao pleno exercício dos valores materiais, psicológicos e espirituais. Assim seguem o Brasil e os brasileiros, vítimas de um sistema onde toda essa prostituição que se introduziu nas estruturas políticas, derramando-se sobre as estruturas sociais, juridicamente não é crime. Para os que atuam defendendo a separação entre a ética, o direito, a justiça e a lei, ou sua interpretação, só é crime o que se tenha tornado indefensável, mesmo pela esperteza dos espertos, profissionais do direito, a quem a verdade, a justiça, a ética ou o direito não importam. Importam os interesses em jogo e a letra fria e a assintosa interpretação da lei. Não em favor das pessoas e da sociedade, mas dos referidos interesses, às vezes até visíveis e inconfessáveis, mas sobretudo dos interesses escusos e inconfessáveis, bem remunerados pelo dinheiro da corrupção ou pela troca de favores. A outra moeda de troca, a troca de favores no mundo do crime. Não é crime a mentira, e também não é crime a compra e a venda de consciências. Se a existência do crime, meu querido amigo e minha querida amiga, não for definida pela sua natureza e pelo fato de ter acontecido,
mas o for pela sapiência ou a vontade do juiz de qualquer instância, ou então, muito pior, pelos papéis dos processos e pela capacidade de promotores ou advogados especialmente versados em chicanas de toda ordem, em geral bem remuneradas, onde vai parar a justiça e o direito? Onde vai parar o Estado de Direito? Onde vai parar a sociedade civilizada? Acorda, Ordem dos Advogados do Brasil. Acordem, universidades produtoras do conhecimento. Assim seguem o Brasil e os brasileiros, vítimas de um país onde moralmente nada disto também, moralmente, deste mundo prostituído é pecado. Pecados são as fraquezas humanas, os pecados pessoais, individuais, mas não existe o pecado social, esse que clama aos céus, segundo as Escrituras. O pecado social, esse que prostitui e desfaz a vida das pessoas e a vida em sociedade, esse não passa de uma abstração pela qual ninguém é responsável, que não pode, por consequência, ser individualizada neste ou naquele, e, portanto, não recai sobre quem, detendo o poder social, ao invés de promover o bem comum, destrói a vida civilizada, os valores, a verdade, a dignidade de ter acesso a condições humanas de vida. Não, moralmente, nada disto, a mentira e o mercado de compra e venda de consciências, a incompetência e a corrupção, nada disto é pecado. Se a responsabilidade do pecado social, se resume apenas ao pecado individual, mas se não existem os responsáveis pelo pecado social, que produz todas as tragédias nos grupos humanos e nas pessoas, como se há de preservar a moral pública, a ética social, e como se há de construir a sociedade da justiça e da paz, o plano de Deus para as sociedades humanas? Acorda a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, acordem pastores e líderes de todas as crenças. Se não acordarem, continuarão sendo erguidas cercas e muros para enjaular as pessoas, feitas bestas de circo, para serem manipuladas de acordo com os interesses de quem os manipula. O que deveria ser um espetáculo maravilhoso da vida das pessoas e de suas condições de ser e de conviver em dimensões humanas. Se não acordarem, vão ter sido a luta em favor de uma sociedade de direito e não de um estado de favores e privilégios numa sociedade destruída. E vão ter sido a preparação em favor dos valores humanos, da fé numa dimensão de construir entre os homens a cidade de Deus, na justiça e na paz, ou na participação e na solidariedade. Meu querido amigo e minha querida amiga, você que teve a consciência de refletir comigo o processo de que estamos sendo vítimas, o Brasil e os brasileiros, curta, comente, compartilhe, colabore na construção de um Brasil possível, de um Brasil melhor para nós, para nossos filhos e netos, ou para gerações futuras. A todos, meu grande abraço. Il n'y a pas de frontières qui séparent les sentiments qui nous rapprochent. No hay más fronteras diferenciando la necesidad.